acompanhem atentamente naquilo que nós vamos ler neste momento em 1 Coríntios, capítulo 3, todo o capítulo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra. Senhor, clamamos a Ti que o Senhor alimente o nosso coração e nos dê o entendimento, ó Deus, para a nossa edificação. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, não é incomum nós vermos igrejas que têm em seus nomes, o nome do seu líder. Por exemplo, Igreja X, o nome de uma igreja, Ministério do Apóstolo ou do Pastor Missionário Y. Nós temos visto muito esse tipo de igrejas, nomes de igrejas, com a ênfase no nome do líder daquela igreja. E não é incomum também igrejas em que tais líderes exercem um poder sobre as pessoas, levando-as a uma obediência cega ao que eles dizem, porque geralmente não se confere os seus ensinos com aquilo que a palavra de Deus diz. E certamente se esquecem ou nunca souberam que a igreja é de Deus e não dos homens. E certamente esse problema relacionado a um comportamento em que
a impressão que dá é que se tem a igreja como donos, pessoas, homens, é algo que acontece rotineiramente em várias situações. E na igreja de Corinto, essa situação parecia estar presente, não por parte dos seus líderes, não por parte de Paulo ou por parte de Apolo, mas por parte dos próprios membros da igreja, que, como nós já vimos aqui em pregações anteriores, se dividiram em grupos. Então eles mesmos se declaravam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então havia uma certa divergência e rixas entre esses grupos, porque cada um defendia o seu líder preferido, e assim então viviam como se a igreja fosse de propriedade destes homens. Então, no contexto das contendas aqui da igreja de Corinto, os crentes provocaram divisões entre si, e cada grupo então se considerava representado por estes homens. E essas divisões, portanto, eram causadas por um entendimento errado, por um entendimento infantil. Os crentes daquela igreja precisavam progredir na fé, eles precisavam crescer na fé, eles precisavam amadurecer na fé. Desde a primeira vez que o apóstolo Paulo esteve em Corinto, quando aqueles irmãos daquela igreja, então, naquele primeiro contato com o evangelho, se converteram, e agora, até o momento em que Paulo escreve a carta, Paulo não percebe muito crescimento espiritual, desde a conversão daqueles irmãos até então o momento em que ele escreve a carta. Como diz aí no versículo 1: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Então aqui ele está fazendo uma referência àquele primeiro contato que ele teve ali na cidade de Corinto, quando ele diz: eu dei para vocês naquela época, naquele momento, vocês estavam começando na fé, eu dei a vocês leite, um alimento para criança, porque vocês não podiam ainda suportar um alimento mais sólido. Só que ele diz assim: nem ainda agora podeis. Então, nesse espaço de tempo, desde a conversão daqueles irmãos até agora, quando Paulo escreve essa carta, ele está dizendo: se antes vocês não podiam receber alimento sólido, nem agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, outro: eu de Apolo, não é evidente que ainda andais segundo os homens? Então, a infantilidade, a imaturidade espiritual daqueles irmãos da igreja de Corinto fica evidente nessa questão das divisões entre eles por causa de coisas que não tinham valor. Eles estavam criando divisões entre eles por causa de coisas secundárias. Então a infantilidade, a imaturidade se vê exatamente nesses aspectos, quando por causa de coisas sem nenhuma importância se cria confusões. Foi o que aconteceu ali na igreja de Corinto. Eles não progrediram na fé desde a sua conversão até que Paulo escreveu esta carta. Então, ao invés de se considerarem propriedade dos seus líderes humanos e assim provocarem divisões, aqui Paulo exorta aqueles irmãos a entenderem que eles são todos propriedade de Deus. Eles não são nem de Paulo, nem de Apolo. Na verdade, eles precisam entender que eles são propriedade de Deus. E o entendimento de que todos são propriedade de Deus produz unidade. Esse entendimento de que cada um faz parte de um líder produz divisão. Mas se todos entendem que a igreja é propriedade de Deus,
esse pensamento vai produzir unidade. Então, se todos são de Deus, não há motivo para criar contendas em prol dos seus líderes. O apóstolo Paulo, nesse texto, se utiliza de algumas ilustrações para ensinar que a igreja, tanto no aspecto coletivo, o grupo de pessoas que confessam a Cristo, como também no aspecto individual, cada crente, cada um, pertence a Deus e que seus líderes são instrumentos de Deus para cuidar de sua propriedade. Essa é a visão correta que os crentes precisam ter da sua condição como igreja e dos seus líderes. Todos pertencem a Deus, a igreja é de Deus, e os líderes, os pastores que cuidam desta igreja, que cuidam deste crente, eles são instrumentos de Deus para cuidar da sua igreja, não é? Então, tendo isso em mente, nós vamos refletir aqui sobre algumas ilustrações que mostram a igreja como propriedade de Deus e não de homens. Aqui neste texto, o apóstolo Paulo apresenta 3 ilustrações para mostrar que a igreja pertence a Deus e não aos homens. A primeira ilustração que Paulo se utiliza aqui é a ilustração da lavoura, a plantação. Ele usa uma linguagem da pessoa do campo, que planta ali uma lavoura. E nós vamos ver isso do versículo 5 ao versículo 9, quando Paulo, então, para mostrar que a igreja pertence a Deus e não aos homens, ele diz que a igreja é a lavoura de Deus. Na ilustração da lavoura, então, usando a linguagem da agricultura, o apóstolo Paulo destaca algumas verdades na relação da igreja com Deus e com os seus líderes. Paulo compara os líderes da igreja com os trabalhadores da lavoura. Essa é a ideia aqui do texto. Os líderes da igreja, os pastores da igreja de Deus, são comparados com aqueles homens que trabalham na lavoura. E aí, nessa comparação, nós vemos que tanto os homens que trabalham na lavoura, em comparação com os líderes da igreja, eles apenas plantam e regam. Eles não fazem mais nada no progresso da igreja. Ou eles não podem fazer nada mais além disso para o progresso da igreja. O trabalho deles é plantar e regar. Paulo diz assim no versículo 5: quem é Apolo e quem é Paulo? E ele mesmo responde: são servos por meio de quem? Vejam só essa expressão, servos, Eles estão ali para servir a Deus em prol da sua igreja, e por meio de quem crestes? Aquela igreja que ali estava reunida era composta por pessoas que um dia ouviram o Evangelho e creram no Evangelho de Cristo. E como que eles chegaram a esta fé em Cristo? Por meio daqueles que plantaram, por aqueles que regaram. Então, eles foram o meio pelo qual aqueles irmãos ouviram a palavra. E ainda na continuação do versículo ele diz: e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Que o trabalhador da lavoura se limita a plantar e regar a lavoura. Ele não tem poder para fazer germinar, ele não tem poder para fazer crescer e não tem poder para fazer produzir. Esse processo acontece independente do trabalhador. Então o trabalhador lança a semente e agora o processo de germinação, de crescimento, de produção não depende mais dele. Ele apenas planta e rega. Então, assim também, os líderes da igreja se limitam ao seu trabalho de pregar o Evangelho e cuidar dos que creem.
E os resultados vêm de onde? Acontecem pela ação de Deus. Os resultados acontecem pela atuação de Deus, pelo seu Espírito no coração daqueles para quem o Evangelho foi pregado. E outra questão que nós vemos aqui, nessa relação dos trabalhadores quanto aos líderes da igreja, além deste aspecto, de que eles apenas plantam e regam, nós vemos também que, embora importantes, eles são apenas cooperadores. O trabalho daqueles que plantam e regam é um trabalho importante, é um trabalho necessário, é um trabalho que cumpre o seu objetivo no estabelecimento de uma lavoura, não é? E na comparação do trabalho da igreja. Mas, além disso, eles são apenas cooperadores. O versículo 7 aí diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo deixa claro que os méritos do crescimento da igreja não é dos homens. Isso fica muito claro, que o mérito pelo crescimento da igreja, pela conversão de vidas, pelo crescimento espiritual, o mérito não é dos homens. O mérito é somente de Deus. Deus é quem deve receber toda a glória. Ele deve ser reconhecido como o responsável pelo desenvolvimento da igreja. O versículo 8 diz: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. A ideia do que Paulo está dizendo aqui é que o galardão é a recompensa recebida das mãos do dono da lavoura. Então, aqueles que estão cooperando com este trabalho, a recompensa deles vem do dono da lavoura. E nós já estamos vendo aqui que o dono da lavoura é Deus, não é? Pastores, líderes que atuam no trabalho da igreja não devem esperar recompensa das mãos dos homens, mas eles recebem o galardão do dono da lavoura. A recompensa mais importante dos líderes da igreja não é o reconhecimento dos homens, mas é o galardão que será dado por Deus. Essa é a recompensa mais importante. E o que planta e o que rega, e aqui Paulo faz uma referência a ele e Apolo, porque na história aí da igreja de Corinto, Paulo veio e evangelizou, ele plantou ali. E depois dele veio Apolo, depois que a igreja estava estabelecida, e exerceu um ministério de ensino, de discipulado, Então a ideia aqui é que o que planta e o que rega, ou seja, ele faz uma referência direta a Paulo e Apolo. Aqueles que a igreja de Corinto os crentes da igreja de Corinto estavam brigando entre si para dizer quem era mais importante. E o próprio apóstolo Paulo está dizendo: olha, nem eu nem Apolo somos importantes. Porque o que planta e o que rega são um, como diz o texto. E a ideia, então, é que eles estão trabalhando, realizando, muitas vezes, trabalhos diferentes, contudo, o objetivo é o mesmo. O que planta e o que rega estão fazendo tarefas diferentes, mas o objetivo é exatamente o mesmo, que é cooperar com o desenvolvimento do reino de Deus. E aí, então, ele finaliza essa parte no versículo 9, dizendo o seguinte, acompanhem aí no versículo 9: porque de Deus somos cooperadores, e lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, nessa relação do líder com a igreja, o que Paulo diz é: nós somos cooperadores e a igreja, o povo de Deus, o grupo reunido ali que creu em Cristo, é como uma lavoura, onde os seus líderes estão trabalhando para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, como cooperadores.
é importante que nós tenhamos, irmãos, essa visão correta em relação aos líderes da Igreja de Cristo. Como nós falamos no início, existem muitos contextos em que os líderes são colocados como o dono da igreja, o mais importante, aquele que deve ser honrado. Mas é necessário que tanto os membros da Igreja de Cristo como os seus líderes reconheçam que a glória de todo o processo do desenvolvimento da igreja é do próprio Deus, porque Ele é o dono da lavoura. Nós somos apenas cooperadores e fazemos parte desse processo. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. A recompensa, o galardão, vem de Deus. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos caminhando e nós vamos ver uma outra ilustração que Paulo se utiliza dela para ensinar que a igreja pertence a Deus e não aos homens, não é? Nós vimos aqui a ilustração da lavoura. Agora Paulo introduz a outra ilustração, que é a ilustração do edifício, uma construção, uma edificação. Ele termina o versículo 9 inserindo essa ilustração quando ele diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, aí ele coloca: edifício de Deus sois vós. Vocês são tanto lavoura quanto o edifício de Deus. Então aí a ilustração que Paulo utiliza é exatamente a ideia de que a igreja é o edifício de Deus. Ela é a lavoura de Deus, mas ela é também o edifício de Deus. Nós vamos ver isso aí, você pode acompanhar comigo, do versículo 10 até o versículo 15. Então agora, utilizando a ilustração de uma construção, Paulo continua destacando o papel dos trabalhadores no reino de Deus como meio pelo qual Deus desenvolve a sua igreja, né? Os trabalhadores são o meio pelo qual Deus desenvolve a sua igreja. Então Paulo compara os líderes da igreja com os trabalhadores de uma construção. Qual é a comparação então que Paulo faz dos líderes da igreja com os trabalhadores de uma construção? Primeiro, a ideia de que o que lança o fundamento e o que levanta a construção tem o mesmo objetivo. Então, quando nós pensamos numa construção, nós temos vários trabalhadores ali. Tem aqueles que vão fazer os fundamentos da construção, fazer aquela parte inicial, né, fazer os buracos, colocar o alicerce. E tem aqueles que vão fazer a construção do alicerce para cima. E Paulo está dizendo que o que lança o fundamento e o que levanta a construção, embora realizando trabalhos diferentes, eles têm o mesmo objetivo. E aqui a ideia é a mesma de quando Paulo fala sobre o que planta e o que rega, na figura da lavoura. Aqueles que trabalham realizam funções diferentes, contudo, com um mesmo objetivo. E o objetivo desses trabalhadores é ver a construção edificada, não é? E o mais importante na edificação não é quem trabalha na sua edificação, mas o fundamento sobre a qual ela é edificada. Então, se nós formos pensar, por exemplo, na construção desse templo, o que é mais importante aqui são as pessoas que nele trabalharam para erguê-lo ou a fundação que aqui foi feita? Mais importante é a fundação que foi lançada, porque é essa fundação que vai sustentar esse templo por muito tempo, né? Talvez até o momento em que se queira destruí-lo. A fundação é mais importante, até mais do que aqueles que trabalham na construção desse templo. Então, nesse sentido, Paulo diz no texto que ele lançou o fundamento e Apolo foi o construtor que contribuiu
para a edificação da igreja por meio do ensino, e nenhum dos dois era mais importante do que o outro. Então Paulo chegou em Corinto, lançou o fundamento, e depois veio Apolo e continuou a edificação, na ideia dessa construção. O mais importante nesse processo, então, é que Cristo foi lançado como o fundamento da igreja. A igreja é um edifício fundamentado em Cristo e não em homens. O fundamento da igreja é Cristo e não os homens. Você pode ver comigo isso no versículo 10. Segundo a graça de Deus, que me foi dada. Então Paulo reconhece que o trabalho que ele fez, ele não fez pelo seu próprio merecimento, pela sua própria capacidade, mas ele reconhece que o trabalho realizado por ele e por outros que com ele trabalharam, foi pela graça de Deus que lhe foi dada. Então não existe nenhum mérito nele. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O lançado para a edificação da igreja em Corinto é o fundamento que é Cristo, não é? Nós já vimos aqui nas mensagens anteriores que Paulo fala sobre a pregação do Evangelho, sobre a mensagem do Evangelho que é loucura para os que se perdem, mas Paulo diz, é esta mensagem que eu prego, é Cristo a mensagem anunciada, e é sobre este fundamento que a igreja foi lançada. Aqueles membros daquela igreja creram neste Evangelho, que anuncia o Cristo que morreu, que ressuscitou e que há de voltar. E foi sobre este fundamento que a igreja foi lançada. Então, o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Não é o líder desta igreja. Não é o pastor desta igreja. Não é o missionário desta igreja que é o fundamento dela. O fundamento é Cristo. De maneira que aqueles que trabalham tanto para lançar o fundamento ou para edificar, eles são apenas os trabalhadores, cooperadores nesse trabalho, que tem como mais importante a sua base, o seu fundamento. Mas nós podemos ver aqui uma outra constatação nessa comparação da igreja com um edifício que é construído a partir do seu fundamento, que o material usado na construção deve ser coerente com o valor do fundamento. Lembrando que o fundamento é quê? É Cristo. E este fundamento é um fundamento de extremo valor, de extrema importância. E agora Paulo diz que o material que vai ser utilizado para levantar esse edifício deve ser um material coerente com o valor do fundamento. O fundamento da igreja, como nós vimos então, é o próprio Cristo. Então, o procedimento, a postura, o desenvolvimento dessa igreja é comparado ao material que é utilizado para edificar sobre este fundamento. A comparação do material que vai ser utilizado para edificar a igreja, ele faz referência à postura dos crentes, à forma de vida dos crentes. Os membros daquela igreja, que são a igreja de Cristo, então, a forma de vida deles é aqui comparado com o material usado na edificação desta igreja. O versículo 12 diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, então ele usa aqui três materiais de grande valor, né? Ouro, prata e pedras preciosas. Ou, agora ele usa 3 materiais de menos valor: madeira, feno e palha. Então, se alguém edifica sobre o fundamento, se é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra
de cada um. Então, esses materiais é uma referência à obra daqueles que fazem parte dessa igreja. São as suas ações, é o seu comprometimento com o evangelho ou não. E Paulo demonstra que muitos levantam uma edificação utilizando-se material coerente com o valor do fundamento. Qual é o material aqui coerente com o valor do fundamento? Ouro, prata e pedras preciosas. Esse seria o material coerente com o valor do fundamento que foi lançado. Ou seja, quando assim acontece, estes desenvolvem a carreira cristã praticando obras de qualidade, em obediência, santificação, comprometimento com o trabalho. Isto é, construir se utilizando esse material de valor, que é coerente com o fundamento que foi lançado. Mas Paulo demonstra também que muitos levantam uma edificação utilizando-se um material incoerente com o valor do fundamento. A madeira, o feno e a palha. Ou seja, são aqueles que desenvolvem a carreira cristã praticando obras inconsistentes, sem comprometimento. A base, o fundamento tem valor, é Cristo. Mas a forma como eu desenvolvo a carreira cristã é como se eu estivesse utilizando material inconsistente para construir, para edificar a igreja sobre essa base, que é Cristo Jesus. E aí então, nós vemos mais uma constatação nesta comparação da igreja com uma construção. E a constatação é que a igreja será julgada no dia do juízo e receberá ou não o galardão. Veja que aqui o apóstolo Paulo vai falar do galardão outra vez. Os trabalhadores da lavoura recebem o seu galardão de acordo com o trabalho que eles realizaram. E agora os construtores também, ele fala sobre o galardão, e é interessante porque agora Paulo fala sobre o dia do juízo. O dia do juízo será para condenação dos ímpios, mas também o dia do juízo será o dia em que Deus reunirá os seus filhos e julgará cada um segundo as suas obras, segundo o seu trabalho. O julgamento dos servos de Deus, daqueles que foram salvos, não é para decidir se eles serão salvos ou não, mas é para decidir qual o galardão você vai receber pelo trabalho que você realizou. Então esse será o julgamento de Deus para aqueles que foram salvos. Então, um edifício é mais resistente ou menos resistente ao fogo, a depender do material usado na sua edificação. E o dia do juízo manifestará como que pelo fogo, a qualidade do material utilizado pelos cristãos na edificação que ele ergueu sobre o fundamento de Cristo em sua vida. Vejam aí o versículo 13, que diz: pois o dia, aqui uma referência ao dia do juízo, o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Então a ideia de que a obra de cada um está sendo revelada pelo fogo no dia do juízo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então imaginemos aquele que construiu sobre o fundamento que é Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas. É um material resistente. Mas aquele que construiu utilizando madeira, feno e palha, é um material que o fogo consome muito fácil. Por isso que ele está dizendo que no dia do juízo, o fogo provará as obras de cada um. E embora todos os que estão edificados em Cristo como fundamento sejam igualmente salvos, os cristãos que edificaram uma construção com material nobre, ou seja, uma vida de obras que glorificam a Deus, receberão de Deus galardão, não é? Como diz Paulo. E os que edificaram com material de má qualidade,
ou seja, uma vida de obras reprováveis, de obras mesquinhas, criando contendas por qualquer coisa, como era o caso aqui da igreja de Corinto, estes serão salvos, mas não receberão galardão. Então veja aí no versículo 14 que Paulo diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, quando for ser provada pelo fogo, se ela permanece, não é? Se foi ouro, prata, pedras preciosas, ela permanece. Então este receberá galardão. E o versículo 15: se a obra de alguém se queimar, se ele construiu com palha, madeira e feno, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ele não deixará de ser salvo, mas ele não receberá galardão. E aqui, embora não esteja claro no ensino bíblico exatamente o que serão esses galardões, que tipo de recompensa que Deus está prometendo aos seus servos de acordo com as suas obras, né? O certo é que será uma recompensa de grande valor e trará certamente muito gozo para aquele que receber. Então, a verdade é que Deus está preparando galardão. Todos os que estão em Cristo serão salvos. Essa é uma garantia, não pela sua própria capacidade, mas todos que estão em Cristo serão salvos. Contudo, Deus julgará. E a depender das obras de cada um, a forma como edificou sobre o fundamento, alguns receberão galardão, outros não receberão galardão. São aqueles que, como diz o texto aí, será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, meus irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, nessa ilustração, compara a igreja com um edifício que é levantado sobre o fundamento que é Cristo. O mais importante nesse fundamento, como nós já vimos, é o próprio fundamento, é Cristo. Então, a igreja pertence a Deus e não aos homens. Os homens, nesse contexto, são apenas trabalhadores usados para a edificação desta igreja. E aí nós vamos para a parte final desta reflexão, vendo agora a última ilustração que Paulo usa para mostrar que a igreja pertence a Deus e não aos homens. Ele já mostrou que a igreja é lavoura de Deus. Ele já mostrou que a igreja é como uma construção que é edificada sobre o fundamento que é Cristo. E agora, Paulo nos mostra que cada crente, individualmente, é templo de Deus. Cada crente, individualmente, é templo de Deus. Nós vamos ver isso aí no versículo 16 e 17. Então, o contexto mostra que Paulo está fazendo aqui uma advertência aos crentes de Corinto por causa da conduta infantil que estava resultando em contendas. Quando eles brigavam, porque um dizia eu sou de Paulo, de Apolo, e agora Paulo está fazendo uma admoestação. E por causa disso, Paulo pergunta, versículo 16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta que Paulo faz para levar aqueles crentes a pensarem. Lógico que eles sabiam que eles são habitados por Deus, mas Paulo está dizendo, mesmo sabendo que vocês são habitados por Deus, vocês ainda continuam vivendo essa vida que não agrada a Deus? Coletivamente, a igreja é composta por pessoas habitadas pelo Espírito Santo de Deus. E com essa ilustração, então, Paulo evidencia a importância da vida do servo de Deus. A sua vida não é como qualquer edifício, mas é um edifício santo,
usado como a casa de Deus. Paulo está mostrando que a vida de cada servo de Deus é importante porque Deus habita no seu coração. O seu corpo, o seu coração é a casa de Deus, é templo de Deus. A igreja de Deus é tão importante que Deus se coloca como inimigo de todos que de alguma forma tentam destruir esta igreja. Vejam só como a igreja de Deus é importante. Deus se coloca como inimigo contra todos que se levantam contra a igreja. Versículo 17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E a igreja de Deus sempre foi perseguida no decorrer da história. Inimigos internos tentam destruí-la com falsas doutrinas, por exemplo. Inimigos externos tentam destruí-la até mesmo matando os membros desta igreja. Então, durante a história, a igreja de Cristo sempre foi perseguida. Contudo, tais inimigos jamais poderão destruir a igreja. Pelo contrário, eles serão destruídos pelo dono da igreja. Como diz o texto no versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, meus irmãos, a igreja, ela é propriedade de Deus. Cada crente individualmente é templo de Deus, é habitado por Deus. E é a menina dos olhos de Deus. De maneira que todos que se levantam contra esta igreja se tornam inimigos de Deus. E Deus torna inimigos destes que se levantam contra a igreja. A igreja pertence a Deus. Ela não pertence a homens. Então a conclusão de Paulo é que os crentes devem reconhecer os seus erros. A igreja de Corinto estava praticando o erro de achar, que os seus líderes ali fossem os seus donos, e então eles escolhem qual que é o líder melhor, qual que é o líder que prega melhor, qual que é o líder que isso ou que aquilo. Eles estavam errados, e eles estavam brigando por causa disso. Eles estavam sendo infantis e causando divisões entre si devido às suas opiniões a respeito dos seus líderes. Eles deveriam então deixar o auto-engano. O que é o auto-engano? A pessoa que cria justificativas para manter-se no erro. Então, quando a pessoa sabe que está errada e ela começa a criar justificativas para manter-se no erro, isso se chama auto-engano. Eu estou enganando-me a mim próprio, criando justificativas, mesmo sabendo que eu estou errado, mas eu tento justificar o meu erro. E eles deveriam abrir mão de suas razões baseadas na sabedoria deste século e render-se às razões baseadas na sabedoria de Deus, que é Cristo morto e ressuscitado. Acompanhem no versículo 18: ninguém se engane a si mesmo, ou seja, abandonem o auto-engano, parem de justificar os seus erros. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, sendo propriedade de Deus, aqui exemplificado nas figuras da lavoura, do edifício, do templo, a igreja deve gloriar-se somente em Deus, jamais deve gloriar-se nos homens. Por mais importantes que sejam, por mais que sejam reconhecidos pelo seu trabalho, jamais a igreja deve ter a postura da igreja de Corinto,
Ou seja, conferir aos líderes a glória que é de Deus. Por mais que seus líderes sejam importantes no trabalho da igreja, a igreja jamais deve conferir aos seus líderes a glória que é de Deus. Nós não devemos nos gloriar nos homens, porque tudo nos é conferido por Deus em Cristo Jesus, e não pelos homens. A igreja é de Deus e não dos homens. Vamos conferir aí o versículo 21 ao versículo 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Aí ele vai dizer, se tudo é vosso, quem é que confere a vocês o que é vosso? São os homens? Não. Tudo vem de Deus. Então ele diz assim, tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Os líderes que vocês têm é de vocês, mas foi Deus quem colocou sobre a vida de vocês. E aí ele diz, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. A vida no mundo, seja a existência, até mesmo a morte, em Cristo estão sob o benefício daqueles que estão nele. De maneira que, como Paulo mesmo diz, né, que se morremos ou se vivemos, morremos ou vivemos para Deus. Então ele fala, olha, os seus líderes são de vocês, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes ou as futuras, tudo é de vocês. Por quê? Porque Deus, em Cristo Jesus, utiliza todas essas coisas para o benefício de vocês. E ele diz assim, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, no final de tudo, se pegarmos no sentido inverso, ele está dizendo, olha, o Pai conferiu autoridade ao seu Filho, Cristo Jesus, e Cristo Jesus, com o seu sacrifício, a sua morte, conquistou todas as coisas e deu para vocês. Então, no fim de tudo, quem deve ser honrado e glorificado? São os homens? Não. Deus deve ser honrado, Deus deve ser glorificado. Nós temos que nos lembrar que o propósito é de Deus, é de que Deus e os homens são instrumentos. Só voltando, nós temos que nos lembrar que o projeto é de Deus e os homens são instrumentos dele para executar esse projeto. E aí então, nós vimos aqui nesta noite sobre as ilustrações que mostram a igreja como propriedade de Deus e não dos homens. São 3 ilustrações que Paulo se utiliza. A ilustração que mostra que a igreja é a lavoura de Deus. E os trabalhadores dessa lavoura são cooperadores nesse trabalho. Nós vimos que a igreja é edifício de Deus. E que aqueles que trabalham na construção desse edifício, eles são cooperadores nesse trabalho, mas o mais importante é o fundamento, que é Cristo. E nós vimos que cada crente é templo de Deus. Deus habita no coração de cada um que crê em Cristo Jesus, então ele é templo de Deus, e assim então a glória que ele deve dar é a Deus e não aos homens. E assim, meus irmãos, é importante nós pensarmos sobre isso, porque na nossa vida cristã, muitas vezes a nossa tendência é reconhecer o valor dos homens além do valor que o próprio dono da igreja tem. E nós não podemos fazer isso. Deus, como dono da igreja, ele deve ser honrado e glorificado acima de todas as coisas. E a sua igreja, então, deve reconhecer que este Deus é o Senhor da sua igreja.